O noticiário desses dias está centrado em questões de natureza internacional. Acaba de falar nas Nações Unidas, o presidente do Brasil, produzindo informações que são baseadas em fake news, especialmente sobre o meio ambiente e sobre a vacinação, afirmando que cerca de 80% da população brasileira já está vacinada, o que não é verdade. Anunciando também que a preservação das florestas, da floresta amazônica, acima de 80% da sua mata original, o que também não é verdade, e por aí vai. Enfim, as declarações do presidente do Brasil nas Nações Unidas são as previsíveis desde sua saída do país em direção a Nova York. Afora o passeio vexaminoso do presidente diante do primeiro-ministro da Inglaterra, afirmando que não foi vacinado, sendo que o diálogo acabou se concentrando na não vacinação de Bolsonaro frente às questões envolvendo o Covid-19. Lamentavelmente, estamos performando, estamos executando, em termos internacionais, o nosso papel de pária assumido. É também notável o acontecimento dessa semana envolvendo a segunda grande companhia chinesa, Evergrande, que afeta a economia mundial numa perspectiva de não pagamento de cerca de 300 bilhões de dólares, segundo as estimativas ocidentais. Uma complicação enorme sobre a economia mundial, na medida em que qualquer movimento mais violento de desestabilização da economia chinesa afeta principalmente países fornecedores de matérias-primas e de commodities aos chineses, como é o caso do Brasil. Por decorrência, os mercados derretem e a Bolsa de Valores brasileira atinge níveis bastante baixos. Vejamos nos próximos dias o que pode acontecer nesse contexto de um mercado internacional em crise causado pela hecatombe da grande empresa chinesa. Também é justo lembrar que a união dos Estados Unidos e Grã-Bretanha para fornecer tecnologia de construção de um submarino nuclear por parte da Austrália traz uma tensão, especialmente em relação à China e em relação à França, que já tinham um contrato de confecção de um submarino nuclear com a Austrália e vê seus planos frustrados. A China reage ao cerco de Biden nos Estados Unidos e cria uma tensão internacional não muito prevista há poucos meses atrás. O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Rogério Marinho, acaba sendo descoberto pelas pesquisas da imprensa brasileira, o Estado de São Paulo, por exemplo, quando, por meio de deputados do Rio Grande do Norte, consegue uma emenda secreta que beneficia áreas próximas a um condomínio que está instalando no Rio Grande do Norte, em sociedade com seu assessor especial. Mais uma questão de patrimonialismo, que não é tida como corrupção pela presidência da República. Lamentável acontecimento. O PL, o projeto de lei das fake news, vai ao Congresso em substituição à medida provisória da retirada por parte das empresas em relação às notícias falsas que podem ser avaliadas pelo sistema judiciário. O PL, que vem substituindo a MP das fake news, que altera o marco civil da internet, deve ter uma longa trajetória, assim, no Congresso, assim como teve a lei do marco civil
que demorou 3 anos para ser determinada. Vejamos. Os precatórios aumentam a tensão para o pagamento quase impossível, sem furar o teto de 89 bilhões de reais dos precatórios federais. Curiosamente, se analisam todas as possibilidades, menos 2. A redução ou a extinção do orçamento secreto, o que poderia dar condições ao governo de tratar, principalmente num choque inicial, o pagamento dos precatórios, e a questão da dívida pública, a dívida ativa da União, que chega a trilhões de reais e que poderia agilizar o pagamento dos precatórios se cobrada dos devedores. Duas dimensões que não foram cogitadas, seja o orçamento secreto, seja o pagamento da dívida ativa, a cobrança da dívida ativa da União. A reforma administrativa, de outro lado, caminha no sentido de que o primeiro relatório da comissão deverá ser lido entre hoje e amanhã, quarta-feira, na Câmara Federal, e daí marchar para o plenário. O grande problema que está trancando a discussão, o debate sobre a reforma administrativa, são as prebendas, os privilégios do sistema judiciário e dos policiais e militares. Um imbróglio muito grave que deve retornar à Câmara Federal e depois ao Senado para deliberações posteriores, numa reforma que se afigura como essencial do ponto de vista do governo federal. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, na verdade, consegue muito poucos recursos para o novo Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Não é suficiente para manter o aumento do Bolsa Família sob a capa de novo auxílio e, ao mesmo tempo, provoca a ira dos mercados e das empresas que têm que pagar pedágio financeiro mais alto do que vinham pagando antes do aumento da majoração do IOF. Não foram satisfeitas nenhuma das vontades e também não é alcançável a transferência desses recursos, que valerão até 31 de dezembro do corrente ano, para a solução da questão Bolsa Família, nova Bolsa Família, ou seja, o Auxílio Brasil. Outro sim, a CPI da Covid aumenta a sua investigação, principalmente sobre a compra de remédios através de lobistas e, principalmente, pela condenação da empresa Senior Preview, que fez um tratamento experimental e que trouxe vítimas a seus clientes. O grande problema aqui é que a CPI já evoluiu e, com o auxílio da Comissão de Juristas, já produziu mais de 200 páginas que trazem a incriminação da Presidência da República e do Governo Federal junto ao Tribunal Internacional, a Corte Internacional de Haia, inclusive com a possibilidade de crimes contra a humanidade, na medida em que o grande experimento feito pelo kit Covid em Manaus, no Amazonas, pode ser considerado um experimento maléfico que pode decretar a responsabilidade da Presidência da República e de autoridades correlatas como crime sob a rubrica de crime contra a humanidade junto ao Tribunal da Corte Internacional de Haia. Matéria bombástica que deve alimentar mais pressão sobre os pedidos de impeachment junto ao Congresso Nacional. A reforma política
o Senado analisa as mudanças na legislação e na consolidação da legislação eleitoral vindas da Câmara e deve se manifestar brevemente, ainda no mês de setembro, para que, eventualmente, até dia 2 de outubro, o presidente da República sancione um novo Código Eleitoral. Matéria debatível, crise iminente entre os poderes e discussão acirrada sobre a quarentena de juízes, promotores, policiais e militares. As pesquisas recentes sobre o funcionamento do governo, aceitação por parte da opinião pública e avaliação das responsabilidades sobre a inflação e o clima de desalento geral quanto ao futuro da economia e da sociedade brasileira são atribuíveis à decadência evidente do governo federal frente aos desafios de hoje em dia. Com isso, os indicadores marcham no mesmo sentido de depressão na avaliação pública do atual governo federal. A questão é como transformar, do ponto de vista da oposição, esses maus indicadores em plataformas políticas, em operações políticas que sejam factíveis para desafiar o atual governo. É isso aí.